Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carol Barbosa, do Departamento de Agricultura e Meio Ambiente de Santo Antônio do Jardim. No dia 5 de junho a gente comemora o Dia Mundial do Meio Ambiente. E com isso a gente está fazendo ações de conscientização da população a respeito do descarte incorreto de lixo. O lixo é um problema mundial e no nosso município não é diferente. Estamos percebendo que muitas pessoas jogam lixo na beira do rio ou mesmo jogam lixo na rua. Quando chove, são carregados até o rio. A gente está fazendo esse vídeo para conscientizar as pessoas e fazê-las entender as consequências de estar fazendo esse descarte incorreto. E para isso eu convidei a bióloga Tamires Sacardi para explicar as consequências do descarte incorreto de resíduos na beira do rio, nas cidades. Porque não é só aqui o problema, o lixo não simplesmente vai sumir. Ele vai até o litoral e isso pode ter consequências desastrosas para toda a população marinha, toda a biodiversidade e também para os próprios seres humanos. Bem-vinda, Tamires. Oi pessoal, boa tarde, tudo bem? A Carol já me apresentou, eu sou a Tamires, sou bióloga e trabalho com conservação de animais marinhos. E hoje eu vim até aqui conversar com vocês sobre esses resíduos que estão sendo descartados próximo ao córrego que passa por Santo Antônio do Jardim. Bom, talvez você não saiba, mas todos os rios do Brasil vão desaguar no mar em algum momento. Então toda essa água doce que você está vendo aqui, em algum momento vai chegar lá no litoral. Isso é muito importante porque essa água ela vai carregar até o mar vários nutrientes que são essenciais para a vida lá dos oceanos. Porém, essa correnteza acaba carregando também todos esses resíduos que vocês estão vendo aqui. E isso é um problema muito grave e eu vou explicar para vocês agora o que isso causa à biodiversidade. Então, como vocês puderam ver, só nessa pequena parte da margem desse rio, a gente vê muito resíduo. E se a gente fosse coletar desse rio inteiro, seria muito mais. E agora vamos pensar em escala maior. Imagina se a gente parasse para ver todos os resíduos que são jogados em todos os rios do Brasil. É muita coisa, né? Para ter uma ideia, tem um estudo que diz que só no Brasil a quantidade de resíduo que é descartado nos rios e nos mares por ano teria capacidade para encher aproximadamente 30 maracanãs até o topo. Isso é muita coisa. E 80% desses resíduos têm origem aqui, em terra firme, e não lá na praia, como muitas pessoas possam imaginar, né? Além disso, 80% desse resíduo é feito de plástico. E segundo a ONU, se a gente não fizer nada, até 2050 vai ter mais plástico no oceano do que peixes. E aí, sobre a decomposição desse material plástico, o que acontece é que com o tempo e as condições do ambiente, por exemplo, o sol e o sal, esse plástico ele vai se quebrando em pedaços menores, né? Então, por exemplo, uma garrafa PET, com o passar do tempo, ela vai ficando mais pequenininha, né, com fragmentos, e a gente chama isso de microplástico. E isso facilita para que os animais marinhos acabem se alimentando desses resíduos. Eu tenho bastante experiência assim com conservação de animais marinhos, né? E eu perdi as contas de quantas vezes eu vi uma tartaruga marinha morrer por ingestão de microplástico, né? Mas não é só essa espécie que sofre com isso. Na verdade, a gente vê diversas espécies, as baleias, espécies de golfinhos, aves marinhas, enfim. Toda a fauna marinha sofre com essa ingestão. E o que acontece é que eles se alimentam desse plástico, né? Eles veem esse plástico boiando e eles acreditam que isso é um alimento. Então, eles ingerem e esse plástico ele não é digerido. E aí o animal acredita que ele está saciado. Então ele para de se alimentar. E aí, como esse animal ele para de se alimentar, então ele perde peso, ele perde a capacidade de locomoção, ele perde energia. E aí ele fica vagando mesmo pelo oceano até o momento em que ele morre. Esse animal ele vai definhando, literalmente, até a morte. E aí o que acontece é que esse animal morre, em poucos meses o corpo dele é decomposto, né, pelos micro-organismos, mas esse plástico que ele ingeriu não. Então esse plástico ele volta ao ambiente, vem um outro animal marinho, nesse mesmo ciclo, nesse mesmo processo, se alimenta desses plásticos, acaba morrendo, seu corpo é decomposto e esse material volta novamente ao meio ambiente. Então isso é um ciclo praticamente eterno, né? A gente sabe que o plástico aí, ele demora entre 200 e 500 anos mais ou menos para se decompor na natureza, então é muito tempo, né? Imagina o quão nocivo é isso para toda a biodiversidade. Pois é. Sabe aquele peixe, aquele camarãozinho que você come quando vai para a praia?
Então, provavelmente esses animais já se alimentaram de microplástico em alguma vez na vida deles. E aí você está comendo esses animais e comendo plástico por tabela. A gente ainda não sabe quais são os efeitos, né, dessa alimentação de plástico para a nossa saúde, mas provavelmente coisa boa não é, né? Porque a gente sabe que esses resíduos, eles têm produtos tóxicos e químicos. Então, acredito que coisa boa não seja para a nossa saúde. Então, como vocês puderam ver, é uma coisa que começa com a gente, né? Uma ação errada nossa, que desencadeia uma série de consequências negativas e volta pra gente em algum momento, né? Então, é meio que sobre isso, assim. Tudo que a gente faz, em algum momento volta pra gente, inclusive pra natureza. Mais uma informação alarmante sobre esse assunto também é que, segundo a ONU, a gente tem mais microplásticos nos nossos oceanos do que estrelas na nossa galáxia. Então, Carol, explica um pouco pra gente o que a gente pode fazer como cidadão para diminuir um pouco desses impactos que a gente tem causado ao meio ambiente e aos mares. Vamos começar com reduzir. Será que a gente precisa mesmo comprar tantas coisas? Será que a gente não está fazendo compras em excesso? Vamos pensar na parte de reutilizar. Você precisa mesmo jogar aquilo no lixo? Será que aquele mesmo pote de plástico não pode servir para uma outra coisa? Outro ponto é a reciclagem. No município, semanalmente, o caminhão da reciclagem é passado de casa em casa para coletar esses resíduos. Então, toda vez que for descartar um resíduo, separa o lixo. Papel, vidro, plástico, metal, são materiais recicláveis. E o resíduo orgânico, que é o resto de comida, papéis sujos, isso você descarta no lixo comum. Se cada um fazer a sua parte, a gente vai ter muita diferença. E tem um outro ponto muito importante. O lixo gera dinheiro. Então você, além de estar ajudando a proteção do meio ambiente, você também está ajudando na parte social. Você está ajudando as pessoas a sobreviverem. Tem pessoas que vivem da reciclagem. Então, é um papel social, é um papel ambiental. Além disso, o lixo que a gente descarta custa para a prefeitura. Então, quanto mais você joga o lixo no lixo comum, você mistura, mais caro você paga do seu bolso para a prefeitura poder descartar no local correto, que é um aterro sanitário. Então, é pesado o lixo, então fica mais caro, que é um dinheiro que poderia estar sendo utilizado para outras coisas, como investimento em saúde, em educação, em cultura e todos os benefícios que a população poderia estar recebendo. Então, pessoal, se cada um fazer a sua parte, a gente pode reverter essa situação, retirar muitos quilos de lixo nos oceanos. Então, vamos cada um se conscientizar, cada um agora sabe que deve fazer a sua parte. Então, vamos cuidar não só do meio ambiente, mas também da gente mesmo, das próprias pessoas. Então é isso, pessoal. Procurem pesquisar, saber mais sobre o assunto. Tanto eu quanto a Carol estamos abertos para sanar as dúvidas de vocês, se vocês quiserem fazer alguma pergunta. E é isso. Assim, com pequenas atitudes a gente vai conseguir chegar lá. Então eu quero agradecer a Tamires por sua disponibilidade de estar dando essa aula de educação ambiental para o pessoal. E espero que vocês comecem a ter consciência. Muito obrigada. Eu que agradeço, Carol. Obrigada.